Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho. Estamos aqui usando essa ferramenta, a tecnologia, nesse tempo em que não temos podido estar juntos no culto coletivo, no santuário, estamos em nossas casas, e aí aprove a Deus que nós pudéssemos nos comunicar usando também a tecnologia que está à nossa disposição. Espero que seja a primeira de várias postagens, de várias mensagens e reflexões que a gente possa estar colocando e assim, de alguma forma, possamos estar mantendo contato. Eu queria compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração a partir da leitura devocional, da minha leitura devocional, de leitura de um texto específico esta semana, texto que já tive a oportunidade de compartilhar numa devocional em família, aqui na minha casa, e agora quero compartilhar também com os irmãos. Um texto que a gente vai tentar colocar também no contexto da situação que temos vivido, a situação que temos vivenciado a respeito dessa quarentena, desse período de isolamento social, fruto dos cuidados, da prevenção que temos que ter a respeito dessa pandemia relativa ao coronavírus. Nós queremos compartilhar algo que entendo ser do coração de Deus, para mim e para você, a partir do texto do livro de Números, capítulo 21, e estaremos lendo de 4 a 9. Números, capítulo 21, de 4 a 9. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada, essa é a versão, você já está acostumado a me ouvir indicar qual a versão que estou usando, para que você não se perca na versão da sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, Números 21, de 4 até o verso 9. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Eu quero convidá-lo também a ir agora ao Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 3, os versos 14 e 15. Diz assim: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Que Deus mesmo aplique essa porção da sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos na tua presença. Eu quero te agradecer pelas tuas misericórdias que têm se renovado a cada manhã sobre a vida de cada um de nós. Eu quero te agradecer pelo dom da vida. Eu quero te agradecer pela proteção, pela segurança, pela tua mão de misericórdia e amor, pela tua graça sobre nós, sobre o teu povo aqui em Aracaju, o teu povo em Riachuelo, em Sergipe, no Brasil e no mundo. Eu quero continuar orando, Pai, intercedendo pela tua igreja espalhada pela face desta terra. Nesse período, ó Deus, de pandemia,
nesse período em que a humanidade, a população em geral, fica de certo modo temerosa e alguns beirando o desespero com o medo da morte, ó Pai, nós te pedimos. Vai aquietando principalmente o coração do teu povo e vai despertando a tua igreja, para que possamos tomar posição, intercedendo, ó Deus, por todos aqueles que, principalmente, aqueles que ainda não têm uma experiência marcante com o teu Filho Jesus. Que através dessa palavra nós possamos ter o coração aquietado e que possamos, ó Deus, de alguma forma renovar a esperança que temos de salvação e vida eterna, livramento em Cristo Jesus. Que possamos estar olhando para Ele, para que sejamos a todo instante lembrados que é dele, do teu Filho Jesus, é no nome dele que vem a cura e que temos a certeza da salvação e da vida eterna. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui um episódio vivenciado pelo povo de Israel, pelo povo de Deus. Eu sempre gosto de fazer essa observação porque nós precisamos atentar que Deus sempre trata primeiro com o seu povo. Ao longo da história, ao longo das páginas da Bíblia Sagrada, nós podemos ver Deus o tempo inteiro ensinando, advertindo e corrigindo o seu povo. E aqui nós temos um episódio que relata exatamente isso. E eu queria compartilhar com você algo, refletir com você a partir do seguinte tema: condições para a cura. Nós estamos vivendo, como já dissemos por diversas vezes, esse período dessa pandemia e dessa apreensão e isolamento provocado por medidas compulsórias que nos têm obrigado a nos isolar socialmente. E todas as vezes ao longo da história da humanidade que isso acontece, é natural retornarmos ao pensamento escatológico, ao pensamento da literatura apocalíptica e começamos a nos lembrar do final dos tempos e da volta de Jesus. Isso é natural e isso tem acontecido ao longo da história da humanidade. Não é diferente nesse momento, não é diferente nesses dias que estamos vivendo. Mas de cara eu quero dizer que não vou me ater a isso, nem dizer que o coronavírus é especificamente um sinal dos tempos e que Jesus já vai voltar semana que vem. Na verdade, todo crente, todo aquele que se diz cristão, deve estar pronto para a volta de Jesus, a volta iminente, a volta que pode ser já, que pode ser agora. E o Apocalipse, meus irmãos, está em movimento. Nós estamos dentro do Apocalipse, porque o sinal dos tempos ele se verifica desde que Jesus proferiu o seu sermão escatológico. Você pode encontrar nos evangelhos sinóticos, capítulo 21 de Lucas, capítulo 24 de Mateus. Nós temos Jesus anunciando tudo aquilo que deveria acontecer antes do fim. E a partir daquelas palavras de Jesus em diante, nós temos esses sinais acontecendo. Então, o coronavírus, a pandemia que acontece no momento, é apenas mais um dos sinais que, logicamente, para nós cristãos, faz nos lembrar e refletir, para estarmos prontos para a volta iminente do Senhor Jesus. Então, eu queria destacar alguns pontos a partir desse episódio, para que depois possamos finalizar com o texto do Novo Testamento que citou esse episódio. Foram palavras de Jesus no seu diálogo com Nicodemos, aquele texto que lemos do Evangelho de João. Vamos voltar então e a partir do texto de Números retirar algumas lições que eu penso serem importantes a partir desse episódio para que nós apliquemos nesse momento. A primeira coisa que a gente pode observar a partir desse episódio é que a enfermidade e a morte são consequência do pecado. A enfermidade não vem de Deus. Mesmo nesse episódio, que a gente verifica aqui nos versos de 4 a 6, que eu vou ler mais uma vez, o texto diz o seguinte: os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom.
mas o povo se tornou impaciente no caminho e chama a sua atenção para isso, verso 5, falou contra Deus e contra Moisés. E aí começa a atitude, começamos a perceber a atitude equivocada, a atitude errada daquele povo. Ele começa a murmurar contra Deus e contra Moisés. E diz o seguinte: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Em algumas versões você vai encontrar, já estamos enjoados, como a NVI, dessa comida miserável. Então o povo começa a desfazer daquilo que era a providência de Deus. E se nós estamos vivos e respirando sobre essa terra, é por conta da misericórdia de Deus. As misericórdias dele não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Sua benignidade, sua bondade dura para sempre. Mas aquele era um povo murmurador. Nós já conhecemos essa história. E isso deve servir de lição para nós. Para que não sejamos também um povo, como Deus chamou, de coração obstinado, de coração duro, um povo que murmura, um povo que reclama. O povo então vai e fala contra Deus e contra Moisés e reclama de ter tirado do Egito porque as dificuldades da caminhada se apresentavam. E reclama que não tem pão, que não tem água, e ficam enjoados da comida que é providência de Deus. E aqui fica bem claro a figura do pecado do povo diante de um Deus misericordioso. Nós podemos então deduzir, e eu não estou aqui especulando ou dizendo de forma exclusiva que o coronavírus, que essa pandemia é razão de um pecado específico. Mas, em linhas gerais, o que a gente quer afirmar é que a enfermidade entra no mundo, as doenças entram no mundo, as pestes, as pandemias, as epidemias, as doenças entraram no mundo por conta do pecado. O livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, verso 12, nós vamos ter o registro do apóstolo dizendo: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, não é difícil e não é de forma alguma equivocado dizer que a enfermidade, a doença, seja ela qual for, e a morte são resultado do pecado no mundo. Então, nós estamos vivendo o que estamos vivenciando hoje, fruto, consequência do pecado que a humanidade tem cometido contra Deus. Se nós formos analisar as atitudes do ser humano, as atitudes da humanidade contra a própria natureza, contra o seu semelhante e as afrontas que ele tem feito contra Deus, se a gente for pensar em termos de Brasil, no último ano, aí nos últimos anos, o irmão vai lembrar de episódios nos carnavais, nos museus, que são pecados, são afronta contra Deus, a sua vontade e sua palavra. E aqui nós temos então, no verso 6, o relato dizendo que o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E alguém pode pensar então, Deus manda essas cobras, e que Deus é esse que manda cobras para matar o seu povo? Mas a origem, a ida das cobras, a chegada das cobras é resultado da atitude pecaminosa daquele povo, que era o povo de Deus, era o povo de Israel, era o povo do Senhor Jeová, do Deus de Israel. Eles conheciam esse Deus, o Deus que o tirou com mão poderosa da mão do Egito, da terra do Egito. E eles estavam em viagem para a terra prometida. Não devemos nunca esquecer da comparação que sempre fazemos. Nós somos o Israel espiritual de Deus. E estamos em viagem no deserto dessa vida, dessa terra, rumo a Canaã celestial. As lições aprendidas com aquele povo devem ser aplicadas na nossa vida, como cristãos individualmente e como povo de Deus a caminho da Canaã celestial.
Então, a primeira lição que a gente tira é que, em tese, a enfermidade, a doença, a morte, o coronavírus, a gripe, o câncer, a AIDS, isso são consequências do pecado que entrou no mundo. Esse povo pecou contra Deus. E o pecado traz consequências. O salário do pecado é a morte, diz também o apóstolo Paulo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pois bem, então, nesse momento que estamos vivendo esse isolamento, esses momentos de reflexão, a primeira coisa que eu quero trazer para mim e para você refletirmos é que o que está acontecendo é fruto da atitude pecaminosa da humanidade diante de Deus, como foi nesse episódio com o povo de Israel. Pois bem, mas então agora o ponto, talvez que é o ponto-chave, o ponto nevrálgico, o ponto central da nossa fala, é uma segunda questão. O que fazer então para alcançar a cura? O que se deve fazer para alcançar a cura? Baseado, é lógico, mais uma vez, no contexto do episódio que estamos a analisar. Primeira coisa, existem pelo menos 3 coisas aqui que o povo precisou fazer para chegar a ser curado. A primeira delas, foi necessário confissão e arrependimento. E eu chamo a atenção para que você me acompanhe na primeira parte do verso 7, que diz assim: Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Então a gente percebe que houve aqui uma atitude de confissão, e eles tiveram então que chegar diante de Moisés, que era o mediador, que era quem falava a Deus pelo povo. Eles chegaram diante de Moisés e tiveram que confessar o seu pecado. Nós pecamos. E a gente entende que para que haja cura, para que haja restauração, para que haja salvação, é necessário confessar. E de alguma forma isso vai estar trabalhando, essa fala, essa mensagem vai estar trabalhando e tocando no seu coração também, meu irmão. Para que haja cura, para que haja salvação, para que haja resgate, para que haja restauração, é preciso que haja também por parte daquele que pecou, daquele que tem pecado, uma atitude de confissão diante de Deus. O povo precisou chegar e admitir: nós pecamos, e nominar o seu pecado. O povo sabia o que tinha cometido. E isso acontece por diversas vezes nas nossas vidas. Nós temos a instrução de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, porque Deus não pune sem aviso, e insistimos em cometer muitas vezes os mesmos erros. Porque aquele povo era um povo acostumado a murmurar. E mais uma vez pisa na bola. Mais uma vez, comete o mesmo erro. Murmura contra Deus e contra aquele que Deus colocou na frente do povo para guiá-lo até a terra prometida. Então é necessário, para que haja cura, e a gente já pode aplicar a situação que estamos vivendo, nas mais diversas situações, é necessário que haja confissão. É necessário que haja arrependimento para que se chegue à cura. Então, uma primeira coisa, o primeiro passo que a gente percebe e destaca é que foi necessário confessar o pecado e arrepender-se do seu pecado para chegar à cura. Mas esse é o primeiro passo. Segundo lugar, foi necessário uma oração intercessória. Foi necessário alguém que se dispusesse a se colocar na brecha entre Deus e aquele povo pecador. E na segunda parte do verso 7, nós temos o povo ainda pedindo a Moisés: ore ao Senhor
pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. Então Moisés orou pelo povo. Moisés falava com Deus. A Bíblia diz que no final do livro de Deuteronômio, se não me falha a memória, está registrado que depois de Moisés nenhum profeta se levantou sobre a terra. Era um homem que falava com Deus face a face, como alguém fala com o seu amigo. Moisés era aquele que subia no monte e se apresentava diante de Deus e intercedia e pedia a Deus que não pesasse sua mão sobre o povo nos momentos em que o povo pecava, em que o povo se desviava. E o povo sabia disso. E o povo, na situação de pecador, não se achava digno, porque aquela era a época da lei, e o povo tinha isso muito claro na sua mente. Na condição de pecador, ele não podia se aproximar de Deus. E nós estamos no período dos nossos 40 dias de jejum e oração, com o tema de santidade, buscar a santidade. Então, o povo tinha muito claro em sua mente que sem santidade não podia se apresentar diante de um Deus que é santo, santo, santo. Então recorreu a Moisés, o intercessor, o mediador. Irmãos, eu entendo que como igreja do Senhor Jesus, nesse momento em que estamos vivendo, ou nesse momento que estamos vivendo, nós precisamos assumir nosso papel de interceder pelo povo, de interceder pela população do nosso município, da capital do estado, a população do estado de Sergipe, pela população do nosso país, pelas autoridades do nosso país e pela população mundial. Essa é uma peste, essa é uma praga que está se alastrando e que atinge todo mundo. Mas há no mundo aquele que foi chamado para ser sal e ser luz. A igreja de Cristo, que carrega o nome de Cristo, o nome que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. O nome daquele pelo qual fomos sarados. As suas feridas nos deram cura. Aquele que venceu a morte. Aquele que tem as chaves da morte e do inferno em sua mão. Nós somos o povo que se chama pelo nome do Deus de Israel. Nós somos aqueles que somos chamados cristãos, seguidores de Cristo. Nós estamos na posição de intercessores. Nós somos aqueles que fomos colocados para interceder pela nossa família, pelos nossos familiares, por aqueles que não têm o temor de Deus, por aqueles que estão em pecado e não reconhecem que estão em pecado. Então é necessário que alguém se coloque na posição para interceder. Então, um segundo passo em direção à cura, oração intercessória. Moisés ora pelo povo. Final do verso 7. Há uma terceira situação e última nesse caminho para a cura, que é a fé. Foi necessário fé. E aí nós temos a partir do verso 8 até o final a Bíblia dizendo o seguinte: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze, e aqui eu abro um parênteses. Nós não estamos falando aqui de idolatria, porque tem muita gente durante esses dias buscando a idolatria. Na verdade, essa serpente acabou sendo um mal para o povo. Mais de 450 anos depois, o rei Ezequias destruiu essa serpente de bronze, porque o povo colocou nela um nome e começou a queimar incenso e adorar aquela serpente. Então, na verdade, ela virou um deus, ela tomou o lugar de Deus. E eu fecho então parênteses, nós temos essa tendência também. Volto ao texto. Moisés, verso 9, fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Ora, esse ponto nós percebemos
que é necessário para ser curado, é necessário fé, é necessário ter fé. E por que ter fé se aplica a esse episódio lá no Velho Testamento? Porque não tinha lógica você ser picado por uma cobra e, para ser curado, olhar para uma imagem do objeto que estava causando o mal, do causador do mal. Eram as cobras que estavam matando o povo. Ora, como é que eu, olhando para uma cobra, uma imagem de uma cobra, eu vou ser curado? Eu preciso crer na palavra de Deus. E o povo precisou crer na palavra de Deus, dita para o povo pela boca de Moisés. Deus usa os seus métodos. E o importante, o destaque que a gente precisa fazer aqui é que o povo precisou crer, precisou acreditar. Não bastava, portanto, olhar. Era preciso olhar e acreditar. Era preciso, ou se nós preferirmos, era preciso acreditar para olhar. Porque a instrução foi que olhasse e ficaria curado. Então, aquele que foi picado por uma cobra precisaria primeiro acreditar no seu coração que realmente olhando ficaria curado. E depois, olhando com fé na palavra que Deus disse, ficavam curados. Uma coisa interessante que eu vejo aqui é que Deus não livrou das picadas. O que temos aqui é que, no segunda parte do verso 9, diz: quando alguém era mordido por alguma cobra. Então as cobras continuaram mordendo. E após então ser mordido, a pessoa então tinha que olhar para a cobra e aí ficaria curada. Pois bem, irmãos, para chegar à cura é preciso confissão e arrependimento, é preciso uma oração intercessória e é preciso fé. Mas nós lemos também, e aqui a gente vai caminhando para finalizar, o texto no qual Jesus lembra desse episódio dialogando com Nicodemos. Ele já tinha falado para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Nicodemos não entende o que ele fala. Jesus faz aquela crítica: se falando de coisas da terra, você, doutor da lei, não está entendendo, imagine se eu falar de coisas do céu. E ali no final desse diálogo nós temos esse relato de Jesus, essa fala de Jesus, lembrando desse episódio. E o que ele diz é o seguinte: o próprio Jesus está falando. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então aqui, irmãos, o que a gente entende e recebe é que nós hoje temos mais do que a cura física. O que nós temos, todo aquele que olha para Jesus, que olha para a cruz, porque Jesus fala isso antes de ser crucificado, e a Bíblia se explica pela Bíblia. Então, lendo o Novo Testamento, nós podemos nos reportar ao episódio do capítulo 21 de Números e aplicar que hoje, Igreja do Senhor Jesus, a nossa mensagem tem que ser para as pessoas que estão temerosas, para as pessoas que estão à beira do desespero. Jesus Cristo é a única esperança de cura. Na verdade, mais do que a cura física. O que Jesus tem para nós, para a humanidade, para o nosso vizinho, para a nossa família, aquele que não é crente nesse momento, é vida eterna. Mas para todo aquele que confessa, que se arrepende, todo aquele que busca uma intercessão, alguém para orar por ele, e eu sei que nós estamos orando por muita gente nesse período, mas também todo aquele que decide olhar para Jesus, olhar para a cruz e crer que o seu sacrifício é suficiente para me salvar da praga mais mortal que existe na face da terra, o pecado. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar,
essa morrerá. Mas a palavra de Deus também nos garante que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus, em sua infinita misericórdia, continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando, e que possamos aplicar essa palavra na nossa vida diária e nesse momento de reflexão junto aos nossos familiares, nas nossas casas. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.